Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui, entrou aqui e que tem um sonho na vida? Quem tem um sonho na vida aí? Quem tem uma meta, um objetivo, um sonho? Todos nós, né? Eu também tenho. Eu parei de jogar futebol em 2011 e a partir daí comecei a viver um novo sonho para a minha vida, que é ser técnico de futebol. Nesse tempo, por algum tempo eu me preparei para isso, fomos para a Espanha. Na Espanha eu também me preparei, fui técnico em um clube lá na Espanha e volto para cá e agora estou aguardando aí Atlético, Cruzeiro, América. Vamos ver. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Sobre sonhos. Porque tudo parte de um princípio, e esse princípio é o nosso sonho. É o sonho que nós vamos buscar, correr atrás. E essa carta de Paulo a Coríntios, ela nos dá um ensinamento muito grande sobre isso. A partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Uns para buscar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Até aqui, fecha os teus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, e a tua palavra, ela é a verdade. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa abrir as nossas mentes naquilo, Senhor, que nós vamos aprender e poder praticar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Em cima dessa verdade bíblica que Paulo escreve à igreja de Coríntios, eu gostaria que nós pudéssemos a todo momento lembrar desse texto e poder refletir em 3 fatores importantíssimos quanto aos nossos objetivos, quanto aos nossos sonhos, às nossas metas, aos nossos alvos. 3 fatores importantes que a gente precisa entender nesse texto. O primeiro dele, Paulo fala que ao corrermos rumo a um objetivo, rumo aos nossos sonhos, a nossa meta, nós não corremos sozinhos. Não vamos estar sozinhos nessa corrida. Vai ter gente correndo junto com a gente, com o mesmo sonho, com as mesmas metas, com os mesmos objetivos. Segundo fator importante que ele escreve, e nós precisamos raciocinar: de que maneira nós vamos correr rumo aos nossos sonhos? Lembra? Correi de tal maneira que alcanceis. Terceiro fator importantíssimo para a gente poder aprender nesse texto: qual o prêmio que nós queremos conquistar? A coroa corruptível ou a incorruptível? É importante que nós possamos lembrar de cada um desses fatores. E eu gostaria de apresentar meu livro, porque ao longo da minha corrida rumo aos meus sonhos, rumo aos meus objetivos, eu termino a minha carreira como jogador, e então eu coloco no livro tudo aquilo que Deus fez ao longo da minha carreira. E eu começo aqui meu livro mostrando algumas fotos minhas, porque
Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Era sonho meu ser jogador de futebol. Jogar em um grande clube do Brasil. E Deus realizou o meu sonho. E aqui está algumas fotos de clubes que eu joguei. Eu joguei no América, joguei no Atlético, só não joguei no Cabuloso. A líder aí do campeonato, não sei, né? Se o Flamengo ganhou, não sei, mas tá aí. Firme e forte. São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama. Era sonho meu. E assim Deus me ajudou a realizar sonho. E claro que para todo atleta quer ser campeão, né? E em todos os clubes em que eu passei, eu fui campeão. Todos eles eu levantei uma taça. Todos eles. Campeão. Claro que eu queria também jogar fora do país e Deus realizou meu sonho. Eu tive a felicidade de jogar em 2 clubes no Japão. Kashima Antlers e Verde Kawasaki. Deus realizou o meu sonho. Deus fez isso na minha vida. Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós aqui nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. E claro, o sonho máximo de todo menino, de todo atleta é chegar à seleção brasileira. E Deus realizou meu sonho. Eu tive a felicidade de poder participar da seleção brasileira campeã do mundo de 2002. Não fui para a Copa, porque no último dia, na hora da convocação, alguém balançou a folha e meu nome saiu da folha. Até um momento lá eu achei que eu estava dentro, que eu iria para a Copa, mas não aconteceu. Mas eu vivi esse sonho. E Deus fez isso na minha vida e eu tenho certeza que Deus pode fazer na sua também. Amém? Deixa eu dar esse livrinho para alguém aqui. E eu vou fazer uma pergunta e aquele que responder primeiro, eu vou poder dar esse livrinho para você. A pergunta é muito fácil, e por ser muito fácil, eu vou ter que contar de 1 a 3 para você responder. Está lá na parábola dos 10 leprosos. E a pergunta é, quantos leprosos voltaram para... Calma, muita calma nessa hora, porque a pergunta é fácil, tem que falar assim, 1, 2, 3 já, e você responde, tá bom? Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus? 1, 2, 3, já. Quem? Vou repetir. Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus? Nenhum, pega aqui, vem cá. Homem de Deus. Nenhum leproso. Gente. Parabéns. Matou a charada. A Bíblia conta, está lá em Lucas capítulo 17, que 10 leprosos encontraram com Jesus, e Jesus vira para eles e fala assim, vão, mostra ao sacerdote a cura de vocês. E aí, vendo que estava são, voltou para agradecer a Jesus. Então, o leproso não voltou, aquele que voltou já estava curado. Já estava curadinho. Não é isso ou não? Não é isso que você aprendeu também? É isso aí. Aquele que voltou já estava curado. Amém, igreja? Voltando para aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite, que eu quero que vocês entendam e que a gente possa aprender nessa mensagem de Paulo, é que nós saímos para uma corrida, assim como eu, e está nesse livrinho. Muitas foram as conquistas que eu tive. Muitos foram os sonhos que eu tive. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a gostar de bola, o meu sonho se despertou para ser um jogador de futebol. Para conquistar tudo isso que eu falei aqui com vocês. Só que eu quero que vocês entendam que tudo isso foi ao longo de 23 anos de carreira como jogador. Não foi da noite para o dia. As conquistas não vieram no piscar de olhos. Foram 23 anos, desde que eu pisei em Belo Horizonte,
até o momento em que eu parei de jogar. E aí eu posso dar esse testemunho daquilo que Deus fez na minha vida quanto aos meus sonhos. E em cima disso, desses 3 fatores que nós vamos colocar nossa mente para poder funcionar aqui nessa noite, de você entender que ao corrermos a um objetivo, nossos sonhos e nossas metas, nós não corremos sozinhos, de entendermos de que maneira nós vamos correr rumo aos nossos sonhos, e que prêmio nós queremos conquistar, eu quero trazer 5 atitudes que eu aprendi ao longo de 23 anos. 5 atitudes. E a primeira delas é que eu preciso acreditar no dom, no talento que Deus colocou sobre a minha vida. Você precisa acreditar no dom e no talento. E Paulo, 2 capítulos antes, ele diz, lá no capítulo 7, versículo 7, gostaria que todos fossem igual a mim. Porém, Deus deu para cada um o seu próprio dom. Um de uma maneira e outros de outra. O meu era jogar bola, jogar futebol. Eu não sei qual que é o seu dom. Qual é o talento que você tem? Mas uma coisa eu sei, você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar, foi um talento, um dom dado por Deus para você. Para você. Você precisa acreditar, porque ao longo dessa corrida, vamos deparar com pessoas que vão querer nos parar. Por isso você precisa acreditar. Pessoas que vão tentar fazer com que nós possamos desanimar rumo aos nossos sonhos. Pessoas que vão nos desencorajar. Até mesmo pessoas que vão fazer nós desistirmos dos nossos sonhos. Só que eu preciso entender muito de que essas pessoas são pessoas frustradas rumo aos seus sonhos e querem nos fazer parar, querem nos desencorajar rumo aos nossos sonhos. Quando eu jogava bola em Felizlândia, eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol e comecei a falar para as pessoas aquilo que eu queria. Que eu queria jogar em um grande clube, que eu queria poder jogar no Atlético, que eu poderia jogar na seleção brasileira. Eu comecei a falar para as pessoas isso. Só que o que eu recebia eram palavras para me desencorajar. Pessoas que diziam para mim que você não vai conseguir. Pessoas que diziam que tinha gente melhor. Talvez você já possa até ter recebido palavras assim. Pessoas que podem ter chegado a você e tentando desanimar você rumo aos seus sonhos. Pessoas que diziam que eu sonhava alto demais. Pessoas que diziam que eu não era o bom o suficiente. Que eu não levava jeito para isso. Pessoas que chegaram a dizer para mim, com 14 anos de idade, que já era tarde. E digo para vocês, muitas dessas pessoas eram até membros da minha família. Membros da minha família, pessoas frustradas quanto aos seus sonhos, pessoas que não tiveram coragem de arriscar, coragem de tentar realizar os seus sonhos e tentam nos parar. Por isso, precisamos acreditar no dom e no talento que Deus colocou sobre as nossas vidas. Você precisa acreditar, não podemos dar ouvidos a esse tipo de palavras dessas pessoas, até porque em Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus vem nos dizer para nós nessa noite, aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Para Deus é possível. E por isso que quanto mais as pessoas falavam, mais eu tinha vontade de poder um dia voltar à minha cidade e provar para eles que eles estavam errados.
Acredite no dom e no talento que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Seja a boca de Deus aí, fala para o seu vizinho assim: acredite no dom e no talento que Deus colocou sobre você. Fala para ele. Fala, seja a boca de Deus na vida do seu irmão. Segunda atitude que eu aprendi ao longo da minha carreira: nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Quando criança, eu gostava de jogar bola. Fui crescendo, fui jogando nos campinhos de Felizlândia, até que um dia, uma pessoa me viu jogar. Um rapaz chamado Milton Mercini. Ele era conselheiro do Atlético Mineiro. E então ele me chama e fala assim: garoto, você quer fazer um teste no Atlético? Claro, claro que quero. E então ele me trouxe para Belo Horizonte. E me levou no Atlético. Só que eu chego no Atlético, eu era franzino, fraquinho. Os caras olharam e falaram assim: isso aí vai dar não, hein? Vamos botar ele primeiro na academia, e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. Aí eu fiquei na musculação quase uns 6 meses para mais, só na musculação. Eu falei assim: eu acho que eu vou parar de jogar e você, né? Quando eles falaram assim: não, agora você pode ir para o campo, aí eu fui para a parte física, aí depois eu fui para os coletivos, aquela coisa toda. Mas não demorou muito, meus irmãos, para eu ser dispensado. E eu fui dispensado. Mas não tem problema, eu vou lá no América. Aí eu fui no América, pedi uma oportunidade, eles me deram a oportunidade de poder fazer uma avaliação. Eu fui fazer essa avaliação, e no primeiro dia, segundo dia, aí no terceiro dia, o treinador chega, me chama e da mesma forma me dispensou. Fui dispensado. Deu cabuloso. Vou lá no Cruzeirão, né? Gente, eu estou falando na década de 80. O América, onde é aquele shopping bonito, aquilo ali era um campo de terra, um lugar ermo. Uma casinha lá no fundinho era a sede do América. O Cruzeiro era lá no Barro Preto. Ali onde aquele clube bonito, aquilo ali também era um campo de futebol, de terra, onde a base treinava ali, do Cruzeiro. E aí eu fui lá, pedi uma oportunidade, eles também me deram a oportunidade. Eu fui treinar no Cruzeiro, e aí, treinando no Cruzeiro, aí, da mesma forma, eu fui dispensado. Me dispensaram. O Cruzeiro foi pior. Não é por isso que eu tenho raiva do Cruzeiro, não, tá, gente? Eu treinei 5 minutos. E aí eu fui perguntar, fui ver com o treinador se eu poderia ter uma nova oportunidade, né? Se eu peguei na bola uma vez, foi muito. Eu falei: você vai me dar uma nova oportunidade, mas me dispensou. Não tem problema. Vou insistir. Eu cheguei a pegar minha mala e querer voltar para a minha cidade. E quando eu estava na rodoviária, que eu pisei assim no primeiro degrau da plataforma para ir embora, eu falei assim: eu não posso voltar assim, eu não vou voltar assim, eu vim aqui para buscar um sonho. Eu vou continuar insistindo. E aí eu voltei para a casa do pessoal que eu estava, no bairro Santo Inês, pedi mais uma oportunidade de ficar lá, e comecei a analisar o que eu vou fazer. Lembrei do Venda Nova. Vou fazer um teste no Venda Nova. Clube de bairro de Belo Horizonte, mas era um clube que nas categorias de base era um bom clube. E aí eu fui para o Venda Nova, pedi uma oportunidade. Assim como eu pedi no América, assim como eu pedi no Cruzeiro, eu fui lá. Bati na sede lá do Venda Nova, e até parece que tem sede. Mas bati lá, e eles me deram a oportunidade. Só que naquele dia que eu fui lá, justamente naquele dia, estava tendo um jogo da categoria juvenil, na qual eu ia fazer um teste. Foi onde eu vi um anjo pela primeira vez. Porque o time estava jogando, e então eu sentei na arquibancada para poder ver aquele jogo. E sentou um menino do meu lado e começou a conversar comigo. E eu, conversa vai, conversa vem, o Venda Nova não estava jogando bem, aquela coisa toda. Ele falou assim: esse Venda Nova não arruma um ponto esquerda de jeito nenhum.
Bateu aquele pontinho de interrogação. No dia que eu fui treinar, que o treinador olhou para mim e falou assim: Capelani, você joga de quê, meu filho? Eu falei assim: ponta esquerda. Nato. O anjo já tinha me falado, né? Hoje eu posso falar que é um anjo. Foi um anjo que sentou do meu lado. E aí ele me deu o colete, eu treinei, fui bem. E ali no Venda Nova foi onde eu comecei. Passei no teste. Levei meus documentos para minha mãe assinar, aquela coisa toda, voltei feliz. Fui morar na concentração do Venda Nova e ali começa a minha trajetória, rumo aos meus sonhos, os meus objetivos. Meus irmãos, eu tive todos os motivos para desistir. Mas perseverei no meu propósito, sim. Nesta corrida que Paulo está dizendo, e nós vimos, não corremos sozinhos. Vamos ter motivos, vamos deparar com situações que podem nos fazer parar. Mas não desista. Não desista. Não pare. Busque, enfrente, batalhe, persevere, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Nunca esquece o que ficou e não desista. Esquece o que ficou e não desista. Porque Paulo, na carta que ele escreve a Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para aquelas que estão diante de nós. Não vai ser fácil. Lembra que Paulo falou? Muita gente corre junto, com os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, mas só um leva o prêmio. Por maior que for os obstáculos, combata. Por maiores que forem as provações, lute. Por mais injustiças que você sofra, prossiga. Tenha confiança, tenha fé, tenha coragem. Porque Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35, portanto, não percam a coragem, porque ela é que vai te trazer a recompensa, em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão assim, ó, não desista do seu sonho. Terceira atitude, vamos lembrar? A primeira, acredite no dom e no talento que Deus colocou sobre a sua vida. A segunda, nunca desista dos seus sonhos. E a terceira atitude, sejam gratos às pequenas oportunidades. Isso é maravilhoso. Seja grato às pequenas oportunidades. Mesmo que ela pareça pequena aos teus olhos. Ou que você mesmo pode pensar assim, não é o que eu quero. Gente, eu chego num clube que não tem categoria profissional. E o meu sonho é ser jogador de futebol profissional. Como eu vou ser jogador de futebol no Venda Nova, que só tem infantil, juvenil e júnior? Isso me faz lembrar a história de Elias com o rei Acabe e o seu servo. Vocês conhecem essa história? Que é a história que 3 anos sem chover em Samaria. Não chove. E Deus então vira para Elias e fala assim, vai lá e fala para o rei Acabe que eu vou mandar chuva. Eu vou mandar chuva. E aí acontece uma história linda, depois eu convido vocês a poder ler. Está lá em Isaías, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 46. Até que chega o momento em que Elias chama o seu servo, estou falando Isaías, né? É Elias e o rei Acabe. Elias chama o teu servo e fala assim, faz um favor para mim, sobe até o monte, até aquele montanha ali, vai lá, porque eu já ouço ruídos de abundante chuva. Aquele servo sobe, volta com a notícia, não tem nada.
E ele fala, vai 7 vezes, e ele vai 2, 3, 4, 5. Na 7ª vez ele volta, e aí ele volta com a notícia para Elias. Ele fala, Elias, agora eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pequena, pequena. Como pode vir chuva com uma nuvem desse tamanho? Foi a deixa para que Elias pudesse virar para ele. Agora vai até o rei Acabe e fala com o rei Acabe para se preparar, porque já vem chuva. E a Bíblia conta que em pouco tempo o céu ficou negro, que o vento começou a soprar forte e caiu uma grande tempestade em Samaria. Os nossos sonhos podem começar como essa nuvem, pequena. Mas, meus irmãos, é a oportunidade que Deus quer para poder fazer na sua vida muito mais daquilo que nós pensamos ou aquilo que nós imaginamos. Por isso nós precisamos dar valor nas pequenas oportunidades. Acredite no talento que Deus colocou sobre a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Dê valor a essas pequenas oportunidades. Amém, igreja? Deixa eu voltar no texto novamente. Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Aqui está o primeiro fator que nós aprendemos até o momento. Agora existe um segundo fator, e esse fator é primordial. E aqui muitos jovens se perdem rumo aos seus sonhos. Nesse segundo fator, muitos jovens se perdem. E um dos motivos da qual eu fiz esse livro foi por ver tantos jovens perdidos rumo aos seus sonhos. Eu visitei muito casa de menor infrator. E eu vi quantos jovens talentosos, mas se perderam. Se perderam por causa desse motivo. Olha o que Paulo diz: correi de tal maneira que alcanceis. De que maneira nós vamos correr rumo aos nossos sonhos? De que jeito? Por isso a quarta atitude que nós vamos aprender aqui nessa noite é que Deus age da maneira dele e no tempo dele. Não é do meu jeito, não é no meu tempo. E Salomão, em Eclesiastes, capítulo 8, fala algo maravilhoso para nós. Escute isso. Salomão diz lá, versículo 5, versículo 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto este é o mal na vida do homem. Este é o mal. Deus está falando, para todo propósito existe o tempo e a maneira de Deus agir. E esse é o mal na vida do homem, não saber discernir o tempo e a maneira de Deus agir. E aí, este mal corrompe as nossas vidas. Muitas das vezes, por não saber discernir o tempo e o modo de Deus agir em nossas vidas, o tempo se torna inimigo do homem, e o nosso desejo de conquista ele é tão grande, que fazemos de tudo para que os nossos sonhos possam ser realizados mais rápido. Por não saber discernir o tempo de Deus, fazemos de tudo. Aí já não tem mais paciência, não temos mais planejamentos, somos pressionados pela sociedade, pela família, para conquistar os nossos sonhos mais rápido. Acabamos usando os recursos que o mundo oferece para que os nossos sonhos possam ser realizados mais rápido. Pessoas que usam da mentira para poder realizar o seu sonho mais rápido. Pessoas que usam da malícia, da falsidade, da desonestidade,
da corrupção. Aí está aí pessoas que usam das apostas. Gente, que mal é esse? É os recursos que o mundo oferece para que nós possamos realizar nossos sonhos mais rápido. Que terrível! Essa notícia dessa professora foi por causa de quê, gente? E como a mídia é maldosa, deu uma ênfase na morte da professora. Quando soube o motivo, só faltou não falar nada. Só faltou falar que a professora que estava errada, que não deu o dinheiro para o filho para poder pagar a dívida dele por causa das apostas. Mas é isso, a Bíblia está nos ensinando isso. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo de Deus agir. Porque para todo propósito de Deus, nas nossas vidas aqui, existe o tempo e o modo de Deus agir. Eu tinha o sonho de jogar na seleção brasileira. E eu vivi isso durante muito tempo, desde as categorias de base do América. Porque eu chego no América, já eu conto essa parte, mas eu já com 17 anos já estou no profissional, e aí eu começo a viver o lado profissional, ainda junior, e aí começam a falar no meu nome para a seleção pré-olímpica. Mas nada da convocação. Aí eu vou para o profissional, a mesma coisa. Já se fala meu nome para a seleção, e nada. Vou para um clube maravilhoso, São Paulo, Futebol Clube, bicampeão mundial, Tele Santana. Eu lá na seleção, se fala no meu nome na seleção, se fala no meu nome na seleção, mas nada da convocação. E eu sou do tempo em que eu sentava assim na cadeira de casa, na frente da televisão, esperando a convocação, a lista, sair meu nome. E nada. Venho para o Atlético Mineiro, e a mesma coisa, campeão mineiro, e já se fala na seleção. Aí o meu companheiro de ataque é convocado para a seleção e eu nada. Vou para o Palmeiras, e da mesma forma, jogar num grande clube, e ali disputando Libertadores, da mesma forma, sendo campeão da Libertadores, esperando meu nome na seleção, e nada. E aí eu já tinha 28 anos de idade, gente. E eu queria ser convocado, nem que fosse para poder ficar atrás do gol e pegando bola para os caras. Chuta aí que eu pego, não pergunta não. Se tivesse convocação para Gandula, estou dentro. E nada. Até que eu vou para o Vasco da Gama, e nos meus 29 anos de idade, eu recebo a convocação da seleção brasileira. Só que antes disso, meus irmãos, eu passei por vários clubes e vários contratos. E muitas foram as propostas para que eu pudesse ser convocado antes dos meus 29 anos. Chegou nas minhas mãos e nas mãos do meu empresário, que por sinal eu começo a encontrar com outros empresários, e falo, você não jogou na Europa, você não foi convocado porque seu empresário é bonzinho demais, ele é muito... Glória a Deus, porque foi o que eu escolhi. Eu escolhi dessa forma. Comigo, eu pensava, eu posso não ser convocado, mas dessa forma, eu não quero a convocação. Contratos para eu poder assinar, que dinheiro rolava para tudo. Corrupção, que eu falei. Pessoas que usam da corrupção. Posso não ser convocado, mas aos 29 anos de idade, eu sou convocado pela primeira vez e com uma imensa responsabilidade de servir a seleção brasileira, jogar contra a Venezuela nas eliminatórias de 2000, né? Minha primeira convocação foi no ano de 2000, eu fui convocado para jogar ao lado do Romário na seleção brasileira, a gente já jogava no Vasco e agora ao lado do Romário na seleção, titular da seleção brasileira, de cara assim, no já. E para a glória de Deus, eu joguei a partida, ganhamos de 6-0 e eu ainda tive a felicidade de marcar o primeiro gol. Ó, Deus
tempo de Deus. É a maneira dele. Eu que queria ficar atrás do gol, pegando bola, agora jogar de titular na seleção brasileira. É a maneira de Deus. Deixa Deus agir nas nossas vidas. Não queira ser no seu tempo e da sua maneira. É o que ele diz, embora, portanto, este é o grande mal na vida do homem. Não saber discernir o tempo e a maneira de Deus agir. Por mais que demore, por mais que você pense que não está acontecendo, que seja no tempo de Deus e da maneira dele. Amém? Até porque Salomão também diz, ali no capítulo 3, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E ele termina no versículo 11 falando que tudo se fez formoso no seu tempo. Tudo se fez. Deus quer nos abençoar. Deus quer realizar os nossos sonhos. Ele tem prazer em ver nossas metas sendo realizadas. Mas que nós possamos realizar no tempo dele e poder desfrutar de tudo aquilo que a gente conquistou. Porque está assim de gente aí que não pode nem conquista, mas não desfruta. Amém? Acredite no dom, no talento que Deus colocou sobre a sua vida. Nunca desista dos seus sonhos. Seja grato nas pequenas oportunidades. Saiba que Deus vai agir no tempo dele e da maneira dele. Amém, igreja? Para finalizar, voltando para o texto, Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, uns para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quinta atitude que eu aprendi ao longo da minha carreira. Quinta atitude: precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para realizar os nossos sonhos? Para uma conquista? Não. Eu não preciso de Jesus para ser um vencedor. Está assim de gente que venceu, e jogador então nem se fala, e não tem Jesus. Nós precisamos de Jesus para sermos mais do que vencedores. Nós precisamos de Jesus para que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de Jesus para que eu não me perca rumo aos meus sonhos. Nós precisamos de Jesus para que nós possamos desfrutar dos nossos sonhos. Nós precisamos de Jesus para que os nossos sonhos não se tornem uma ilusão. E aí, meus irmãos, foi o que aconteceu na minha vida. O sonho de ser um jogador de futebol, de poder conquistar títulos, de ganhar dinheiro, de ter fama, de ter poder, de poder ver o estádio gritando o meu nome, se tornou uma ilusão, porque junto desse objetivo veio um desejo maligno na minha vida, que era o desejo de vingança. Eu queria vingar o meu pai. O meu pai, que deu o verdadeiro exemplo de como não deve ser um pai. Um homem terrível dentro de casa, terrível. Que alcoólatra, bêbado todos os dias, batia em nós filhos, somos 5 irmãos. Eu já apanhei do meu pai de todas as formas. Ele era contra eu jogar futebol. Ele não gostava, ele era contra. Eu tinha que sair escondido do meu pai para poder jogar bola. E aí eu tenho uma irmã que ficava vigiando. Meu pai chegava e gritava: chegou! Quando ela gritava chegou, nesse ponto eu tenho que agradecer ele demais. Porque quando ela gritava chegou, meu filho, aí, perna para quem te tem. Eu, corria para casa, eu passava por 4 quintal de família, assim, uma cerca atrás da outra, e pulava a cerca, e driblava a bananeira, e tudo que você possa imaginar eu fazia para chegar em casa primeiro antes dele, porque senão se ele chegasse lá e eu não tivesse, era couro. E aí nasceu o filho do vento. A
fibra rápida nasceu aí, correndo do meu pai para não apanhar. Nesse ponto foi legal. Mas ele era um homem muito mau. E o que ele fazia por nós era terrível. Eu já fiquei de pendurado num pau com meu pai me batendo. Mas a gente aguentava. O que era terrível era o que ele fazia com a minha mãe. Isso sim foi doído. E por isso nasceu no meu coração mágoa, raiva, rancor, ao ponto disso se tornar algo vingativo, e eu então desejei vingar ele. Eu desejei conquistar tudo o que eu poderia conquistar, e um dia voltar na minha cidade, e ver meu pai de joelhos, implorando uma ajuda, e eu poder cuspir na cara dele, bater nele, chutar a cara dele. Era a cena que vinha na minha cabeça. Eu já comprei veneno para poder botar na comida do meu. Minha mãe que não deixou. Minha mãe que não deixou. De tão mal que era esse homem. E meu coração ficou assim. É o que eu disse. Precisamos de Jesus para que os nossos sonhos não se tornem ilusão. Então eu queria tudo isso e voltar e vingar ele. Mas aí, um belo dia, eu saio do Venda Nova para o América. E lá no América, tinha 4 jogadores crentes, que falavam de Jesus para mim. Começaram a falar de Jesus, 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 e não era o que eu queria. Meu alvo era outro. Meus irmãos, eu chego em Belo Horizonte e fiquei 1 ano e meio sem ver minha mãe, sem poder voltar na minha cidade, porque se eu voltasse, ele não deixava eu voltar para Belo Horizonte, para o meu sonho. E eu ficava chorando quase todos os dias, porque eu ficava imaginando de um dia receber uma carta com a morte da minha mãe. Porque era carta, não era telefone, não era vídeo, era carta, era telegrama, era assim as notícias, ou um telefone na casa de alguém. E isso doía o coração. E isso que fez com que eu tivesse muita mágoa, muito ódio dele. Mas esses 4 jovens começaram a falar de Jesus para mim. E eu não gostava de crente, gente. Não gostava. Eu era católico, apostólico, romano. Eu tinha uma Nossa Senhora Aparecida comigo. E eu levava ela para o campo, para o vestiário. E eu era supersticioso. E eu colocava essa Nossa Senhora, acendia uma vela. E eu tinha comigo que essa vela tinha que estar acesa durante todo o jogo. Porque se apagar... E eu já comprava uma vela desse tamanho assim, para não ter que correr o risco. E essa vela tem que estar acesa até o final, senão ia dar tudo errado. Aí sabe o que acontecia? Os crentes iam lá e apagava a minha vela. Eu ficava furioso. Eu acendia e eles apagavam, eu acendia e eles apagavam. De hora que eu tentava acender, não conseguia. Aí depois eu fui saber que eles molhavam o pavio para não acender. Mas eles insistiam em falar de Jesus para mim. Até que um belo dia, um falou para mim assim: olha, vamos na minha igreja, você vai ver que não é o que você está pensando. Eu falei com ele: vou, se você for na minha primeiro. Eu fui para o América, né? E morava lá no Vale Verde. Eu não estou vendo o relógio aqui, eu não sei se eu perdi o horário não, mas vamos lá. Eu morava no Vale Verde, e aí eu ia na igreja católica que tem lá uma igreja grande, isso, aquilo e tal. E ele falou assim, eu falei para ele: vamos na minha? Ele falou assim: vou. E aí eu falei assim: pronto, agora lascou, porque eu supersticioso, eu vou ter que ir depois na dele. Mas ele foi. Passei a maior vergonha, naquele momento de bater o sininho, de você ajoelhar. Ele ajoelhou, só que ele começou a orar alto e o banco começou a tremer. E eu olhei, não sei quem é, não conheço, nunca ouvi falar e sair daquele lugar. Eu penso, que negócio é esse? Trem esquisito, senhor. Mas chegou o dia de eu pagar minha aposta. Supersticioso. Fiz a promessa com ele, agora eu vou ter que cumprir. E um dia ele virou para mim e disse: olha, vamos no cinema de Contagem hoje, vai ter um louvor lá. Eu falei assim: opa, cinema não é igreja, louvor não vai ter pastor, bora, vamos. E eu fui, entrei naquele lugar, comecei a prestar atenção no que estava acontecendo. E aí cantou um corinho que marcou
o meu início de começar a ver as coisas diferentes. É um corinho que fala assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Aí eu comecei a cantar. Aí teve um momento, uma canção que era de bater palma, eu estava lá batendo palma. Aí quando eu vi, eu já estava até fazendo passinho, dançando, fazendo passinho. E aí o pastor entra e prega a palavra de Deus. E aí ele fala da palavra de Deus, ele pregou. E eu vi uma mensagem de Deus de uma forma como eu nunca tinha visto. Mas só fui ouvinte da palavra de Deus. Porque ele fez o apelo. E ali eu não entreguei minha vida para Jesus. Saí daquele lugar e a minha vida continuou da mesma forma, com os mesmos objetivos. A mesma coisa. Até que um dia, João Leite, que já esteve aqui, né? O goleiro de Deus, me chamou para uma reunião de atletas de Cristo. Existe um momento, até hoje ainda tem, nas concentrações, nos hotéis, se reunir os atletas de Cristo, os atletas se reúnem para poder louvar a Deus, pregar a palavra. E ele me chamou para uma dessas, e eu fui. João Leite, tá doido, é ordem, estou dentro, fui. Né? Eu tinha 19 anos, meu pai jogou uma maldição sobre a minha vida. Meu pai falava assim: esse menino não passa dos 20 anos de idade. Ele tinha prazer em falar. Tá certo que eu era fraquinho e tudo mais, mas vai que eu... Não, a comida dava para poder. Mas ele insistia em dizer que eu não passaria dos 20 anos de idade. E ele estava certo. Porque com 19 anos de idade, o João Leite me convida para uma reunião de atletas de Cristo. E o João fala do amor de Deus, no maior versículo da Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o João Leite então começou a pregar do amor de Deus para as nossas vidas. E ele falava de uma forma tão maravilhosa, como sempre, vocês viram aqui. Dá vontade de abraçar ele e ficar chorando o tempo todo. A maneira como ele fala, ele falava do amor de Deus, o amor de Deus cura, que o amor de Deus liberta, que o amor de Deus, e quando ele fez o apelo, eu não pensei duas vezes em poder entregar a minha vida para Jesus, e com 19 anos eu morri sim, mas morri para o mundo, e passei a viver com a certeza da salvação eterna. Com 19 anos eu me converti, através da vida do João Leite. Não foi no estralar do dedo, não foi da noite para o dia, mas eu comecei a ver a mensagem de Deus, comecei a ler a Bíblia, e comecei a entender o valor do perdão. O valor do perdão. Ao longo da minha carreira, Deus fez muitas coisas. Eu que não tinha ninguém na minha família que era crente, nenhum, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu tenho parentes que hoje servem ao Senhor. Inclusive primo primeiro, primo segundo, primo terceiro. Porque depois que você fica famoso, aparece o primo quarto, o primo quinto, o primo sexto, né? Glória a Deus, é a maneira de Deus agir. É a maneira de Deus agir. Então eu aprendi o valor do perdão. Deus realizou os meus sonhos, pude realizar, pude jogar em grandes clubes, pude conquistar muitos títulos, dar o melhor para minha família. Todos, não teve um que eu não ajudei. Todos, sem exceção. Começa na minha família uma geração que até então não tinha. Eu não fui pastor, eu não sou pastor, mas o meu filho hoje é consagrado pastor na Igreja Batista Getsemane. Deus fez isso na minha vida, Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós. Eu que queria matar o meu pai, que queria vê-lo derrotado, pode abrir o livrinho aí e ver a última página.
botar uma foto minha com meu pai abraçado. Eu fiz isso. Deus fez isso na minha vida. Eu pude voltar na minha cidade e abraçar o meu pai, pedir perdão para ele. Levei meus filhos, eles não lembram. Porque meu pai morreu em 2003, minha filha que está ali tinha 2 anos de idade. Para poder brincar com eles, para eles poderem, porque na minha mente eu não tenho uma lembrança do dia que meu pai brincou comigo. E eu levei eles para poder brincar, para que pudesse ter uma lembrança. Mas tudo que eu podia fazer por ele, para poder ajudá-lo a sair desse mundo do vício, do álcool, do cigarro, eu tentei fazer. Quando eu consegui, eu não, né? Nossos irmãos, as irmãs também tem parte nisso aí. Quando nós conseguimos trazer meu pai para poder vir para a casa de recuperação da Getsemane, quando tinha, aí entra o governo e acaba com todas as casas de recuperação. E meu pai volta para lá. Pouco tempo depois, meu pai, infelizmente, faleceu. Não sei se faleceu com Jesus, sei que ele faleceu debruçado numa janela, procurando um ar para respirar, e não conseguiu. Mas Deus fez isso. Deus é maravilhoso. O meu coração, que tinha muita mágoa, raiva, rancor, saiu tudo. Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque é Jesus quem faz estas obras. É Jesus quem vai nos dar direção. É Jesus quem vai nos ajudar nesta corrida que Paulo está dizendo. Uns em busca de uma coroa corruptível. Meus irmãos, troféu quebrou, medalha eu ainda tenho alguns, mas eu já comemorei título e a medalha sumiu. Tudo passa, a fama passa. Você sai aí na rua aí, o pai fala assim: ô meu filho do vento, filho do... O menino fala: filho de quem? Filho de quem? Passa. Acabou uma geração, acabou. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. E assim como Deus fez na minha vida, Deus pode fazer nas nossas vidas. Precisamos de Jesus, não é para uma busca de uma coroa corruptível. Nós precisamos de Jesus para buscar aquela que é incorruptível, aquela que nos torna não só um vencedor nessa vida, mas também aquela que nos torna mais do que vencedor. É vencer sim, é conquistar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos alvos, mas saber que depois nós teremos a vida eterna. Por isso nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para alcançar a coroa incorruptível, para não corrermos de qualquer maneira. Por isso corro, terminando Paulo esse texto, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Tem regras. Essa corrida tem regra. Tem a maneira certa. É acreditando no talento que Deus colocou sobre a sua vida, nunca desistindo, sendo grato nas pequenas oportunidades, deixando Deus agir da maneira dele e no tempo dele. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Minha oração é que Deus possa ter falado ao seu coração. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida, lá fora, neste mundo, nesta corrida que nós temos lá fora. E que você possa lembrar de tudo aquilo que você aprendeu aqui hoje à noite. Que o Espírito Santo de Deus vá junto, em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração. Eu não sei, mas você sabe, e Deus também sabe. Por isso eu convido você, ore nesta hora, fale com Deus. Se você realmente tem um sonho, quer correr rumo a esse sonho, fala com Ele, peça a Ele para limpar o seu coração. Talvez alguém entrou aqui, está com
Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Peça perdão. Fala com Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa. Fala com Ele. É a sua oportunidade. É a sua oportunidade. É a sua oportunidade. Uma mensagem como esta que nós acabamos de ouvir, nós precisamos tomar decisões, irmãos, na nossa vida. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, esteja com algum sonho aí frustrado, do qual você já tenha desistido. Quando o irmão Euler estava falando ali que ele chegou na rodoviária, chegou a começar a descer o degrau da plataforma, eu me lembrei de Pelé. Pelé chegou a voltar à rodoviária lá de Santos, porque ele achava que não daria certo para ele. Quantas vezes em nossas vidas alguém tenta puxar o tapete da gente e o inimigo sempre procura dizer que a gente é um fracassado? Pode ser que você tenha desistido de algum sonho seu na sua vida, meu irmão. Eu queria pedir que em nome de Jesus você pudesse renová-lo hoje. Pode ser que na sua fé, na sua caminhada cristã, você tenha desistido da sua caminhada com Jesus. E eu quero orar por você também agora. Pode ser que nesta noite, entre esses nossos jovens, adolescentes, o Senhor tenha chamado você para o ministério pastoral, para ser um missionário. Eu queria orar por você também. Pode ser que Deus tenha despertado esse sonho em você, porque foi assim que Deus falou comigo. No dia em que eu vi alguém falando, dizendo que 2 jovens haviam sido chamados por Deus para o ministério, e o Espírito Santo perguntou para mim lá no meu coração: por que você não vai também? Eu estou falando jovem adolescente, mas pode ser que Deus esteja falando algum adulto aqui. Há muitas outras áreas em que você pode servir a Deus no ministério, até como missionário. Há muitas áreas. Então, se você tem um sonho e quer renová-lo nesta noite, eu peço que, enquanto eu estiver orando, você mantenha a sua mão levantada. Que Deus, que conhece o seu coração, vai poder reativar, renovar e confirmar esse sonho nesta noite. Porque Deus trouxe o irmão Euler aqui para isto, para que este sonho fosse renovado ou confirmado aqui. Vocês têm alguma dúvida? Pode ser que Deus esteja agora confirmando isso na sua vida. Então, enquanto eu estiver orando, você precisa de um sonho renovado, confirmado. Mantenha a sua mão levantada, que eu quero orar agora. Deus, no nome de Jesus, eu te peço que tu tomes a mão agora de cada pessoa que quer renovar ou confirmar o seu sonho. Que esta mensagem que ouvimos nesta noite, Senhor, seja o despertar ou confirmar deste sonho. Que essa pessoa saia daqui hoje com o seu sonho renovado, Senhor. Pois eu entrego cada pessoa agora que levanta a sua mão, para que tu tomes essa pessoa pela mão agora, Senhor, e tu a conduzas no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, ó Deus nosso Pai, ao despedirmos-nos deste culto, pedimos-te, Pai Santo, que o Senhor os abençoe e os guarde.